O Momento Empresarial de hoje vai falar sobre imagem pessoal e corporativa. Você conhece o pessoal do Estúdio 66, uma empresa especializada na produção de fotografias. Encarar a fotografia como um negócio completo, né? Com a venda, com a administração, né? Com tudo isso, né? que envolve, né, um negócio, né? Não só ir lá e apertar o botão. No quadro Seus Direitos, o advogado Fabiano Pilger fala sobre revisional bancária. E ainda tem a dica da semana. Não sai daí, o Momento Empresarial está começando. Olá! O Momento Empresarial de hoje começa mostrando uma dupla de empreendedores de sucesso. Juntos, Camila Costa e Marcelo Klein são proprietários do Estúdio 66, um local cheio de estilo dedicado à produção de fotos pessoais e corporativas. Acompanhe! Hoje nós vamos conhecer os fotógrafos Camila da Costa e Marcelo Klein, eles que vêm fazendo um trabalho fantástico no mercado da fotografia. Que prazer receber vocês aqui, Camila. Prazer é nosso. Seja bem-vindo, Marcelo. Prazer ter vocês aqui. E vocês estão há quanto tempo já no mercado? O estúdio, ele tem hoje 6 anos, né? E o Marcelo já trabalhava com ele e eu trabalho com o Marcelo há 1 ano. Há 1 ano atrás. E como vocês fizeram essa parceria? Surgiu de onde a ideia de trabalhar com fotografia? Bom, eu comecei porque eu sempre gostei de fotografia, desde pequeno eu estava com a máquina na mão, né? Pra lá e pra cá, assim, onde eu ia com a minha câmera e ia tirando fotos. Naquela época com filme, né? Depois a gente foi evoluindo. E era uma área que eu gostava muito. Eu sou formado em publicidade, a Camila também é formada em publicidade, e eu atuava nessa área como publicitário, né? E chegou um momento que eu decidi assim, não, mas quem sabe eu posso aliar uma coisa e a outra, né? Aliar a publicidade e a fotografia. Então eu tive a ideia, me juntei com um sócio e a gente formou o estúdio, então voltado naquela época à publicidade e a produto. Era isso que a gente trabalhava. E depois então meu sócio saiu então e por um tempo eu fiquei sozinho, então eu disse para a Camila, vem trabalhar comigo, vamos nós dois levar o estúdio e fazer uma coisa diferente, não só a publicidade, mas trazer também esse lado família, então, assim, ensaios de família, gestante, uma coisa, tentar achar as duas soluções, assim, com um estúdio. Mas até então a agência era focada na publicidade, então. Tu fotografava, no caso, só produtos. O estúdio, no começo, né, era só foto publicitária e produto. Voltado para empresa, pessoa jurídica. A gente, com algumas pouquíssimas exceções, a gente atendia pessoa física. Né? Então, depois que a Camila entrou, que a gente começou a mudar isso e atender mais pessoa física, trazer esse lado, assim. Sim. E como é que foi esse início, Camila? Porque tu também não era fotógrafa, começou a fotografar a partir do momento que conheceu o Marcelo, como é que foi isso aí? Eu também sempre gostei bastante de fotografar, né? Fotografo assim desde que eu me lembro, assim, né? Também comecei com filme e tudo mais. E até quando eu conheci o Marcelo, a gente conheceu na faculdade de publicidade, uma coisa que nos aproximou foi a fotografia, né? Era uma coisa que a gente tinha em comum, assim. E a gente sempre gostava de fotografar como lazer, né? Até que eu comecei a fazer curso, me especializar, mas assim, muito timidamente, assim, né? Não pensando em realmente largar tudo que é meu trabalho, né? Que eu já trabalhava na área de criatividade, em agência de publicidade, já há quase 10 anos, né? E não pensando em largar, assim, mas sempre que num dos trabalhos, num dos lugares, assim, alguém falava assim, Camila, tem que fazer uma foto, sabe? Eu adorava, assim, era pegar a câmera e disse, não, agora eu vou fazer, né? E daí quando o Marcelo sempre me convidava para trabalhar com ele, né? Ah, vem trabalhar comigo, Na minha ideia, assim, era impossível eu largar, né? Ter esse salto, assim, né? De largar, né? Aquele meu trabalho que dava tanto tempo, né? Com meu salário garantido. Acho que aquele medo que todo empreendedor tem no começo, sim. Assim. E largar o certo pelo incerto, né? No caso. Então, nosso negócio. Mas um dia eu tomei coragem e fui, assim, né? Porque era uma coisa que eu realmente encontrava, assim, né? Minha felicidade ali, assim, fotografando, né? E é uma coisa que me aproximava das pessoas. Legal. Né? E essa transição de
Porque vocês, o Marcelo já era empreendedor, sempre foi, né, Marcelo? Sempre fui. A Camila era funcionária, passou a empreender. Essa transição, essa mudança, vocês tiveram muitos desafios no início da carreira de vocês ou não? Como é que foi esse... Sim, sempre é um desafio porque não existe uma fórmula pronta, né? Não existe uma faculdade que te ensine a ser dono de negócio. Então a gente, desde o começo, assim, a gente sempre se preocupou em se aproximar das outras pessoas que também eram empreendedoras, né, que estavam começando, pessoal de startups, assim. A nossa região é muito rica em grupos, né, de empreendedorismo, que foram os grupos que a gente se aproximou, né, para poder aprender um pouco também dos outros pilares, não só, né, da produção em si, né, que era coisa que a gente sabia fazer, né. A gente sabe fotografar, a gente sabe que é isso que a gente sabe fazer, a gente sabe fazer bem. Agora, a gente tem que vender também, né. Esse era o desafio, assim, a gente encarar a fotografia como um negócio completo, né, com a venda, com a administração, né, com tudo isso, né, que envolve, né, um negócio, né, não só ir lá e apertar o botão, como a gente fala, assim, né, é o que a gente menos faz. E nesse período que vocês passaram até a fotografia como profissão e como negócio, vocês chegaram a fazer algum curso para aperfeiçoar? Ou é um dom que vocês têm, é um feeling que vocês têm para fazer as fotos que vocês fazem? Você tem assim o feeling que a gente traz de casa, de te aprendendo sozinho, mas também a gente sempre se preocupa em sempre estar aprendendo. A gente até agora, a gente é profissional, mas a gente está sempre fazendo algum curso para a gente aprender alguma coisa nova, para a gente continuar na frente, assim, sempre com alguma novidade, algum aprendizado diferente que a gente não tinha. Assim. E além da fotografia, né, em si, assim, a gente tem que sempre aprender outras coisas, assim, né? A fotografia não é só foto em si, né? A fotografia envolve outras coisas que a gente tem que estudar para ser fotógrafo, né? É uma área muito ampla de conhecimento, assim. Então, desde a questão de dinâmica das cores, a própria questão de arte, a gente estuda muito isso, né? Semiótica, e para buscar referência também muito, a gente busca referência no cinema, na literatura, né? Uma coisa bem complexa que envolve a fotografia. E sem falar nos equipamentos também, né? Que além da gente se aperfeiçoar, está em constante aperfeiçoamento, assim, na questão de técnica, né? De fotográfica, os equipamentos estão sempre trocando, né? Está sempre vindo coisa nova, os computadores novos, as lentes novas, as tecnologias novas de iluminação, né? Os softwares novos, né? Então a gente tem que estar sempre por dentro disso também, né? E aqui no Brasil, no mercado da fotografia, existem recursos como cursos, workshops, eventos para ensinar tudo isso, ou vocês têm que buscar isso fora? Tem bastante coisa agora, tá vindo bastante coisa assim para o Brasil, tanto que a Fevale agora, no caso, tem um curso de fotografia, graduação em fotografia, tem cursos online no Brasil, mas ainda tem muita coisa fora que a gente não tem no Brasil, que a gente tem que estar buscando fora esse aprendizado que aqui não se ensina. Então, por esse lado, eu acho uma dificuldade, principalmente para quem está começando, conseguir esse material. Não é em português, tem que saber uma outra língua, tem que ir atrás. Né? Então, nesse sentido, no Brasil é um pouco mais complicado, que não tem todo o material. Tem o básico, tu consegue, alguma coisa mais avançada. Então, é isso. No Brasil, a gente tem o básico, né? Tem essa coisa mais básica. Tem um pouco de avançado, alguns workshops dedicados, mas daí já para o profissional dedicado a ensinar, a aprimorar uma área dentro da fotografia, mas tu tem que ir atrás do conhecimento e tu tem que pesquisar por ti. Assim. É difícil conseguir um curso que te dê toda uma base. Assim. E a formação, desculpa te interromper, Marcelo, mas a formação, vocês são publicitários. Sim. Isso ajuda também hoje para conseguir produzir as fotos ou não? Sem dúvida, né? Porque a própria faculdade de publicidade, né, ela te oferece cadeiras de fotografia, né? Então tu consegue já ter, se tu não tem nenhuma noção assim, de fotografia, na faculdade tu já consegue ter uma introdução legal de iluminação, dos equipamentos, né? E a faculdade tem um estúdio que tu já pode, né, te familiarizar, né, com os equipamentos, que geralmente ela oferece muitos recursos, né? E toda outra questão também, como eu falei, sobre arte na fotografia, a semiótica e tal, isso também a faculdade de publicidade te oferece. Então, dentro da faculdade, acho que não por acaso eu escolhi né, cursar isso, porque era
eu sempre fui muito ligada com arte, assim, né? Eu gostava da questão da arte e na faculdade de publicidade, olhando a grade, era uma parte que contemplava várias áreas de arte, assim, né? Da própria criação, da criatividade, né? Hoje a fotografia é uma maneira de eu me expressar, né, artisticamente, assim, além de ser o meu trabalho, né? E a faculdade com certeza contribui muito com isso. Que bacana. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois você vai conferir o trabalho fantástico que esses dois fotógrafos vêm desenvolvendo aí junto aos seus clientes, junto à sociedade. Não saia daí, em um instante nós já voltamos. Com Zapar, você dá vida ao mundo ao seu redor, desbloqueando conteúdos escondidos. Para começar, procure por Zap Codes no seu dia a dia. Em seguida, aponte seu dispositivo para eles e comece a zapear. Então, o que você está esperando? Bom, estamos de volta e agora vamos continuar conversando aqui com os fotógrafos Camila Costa e Marcelo Klein. E você estava me falando que quando vocês pensaram em criar um estúdio, quando começou essa parceria, vocês queriam uma coisa diferente que o mercado oferecia, né, Camila? Sim. E qual que era a ideia de vocês ao criar então o Estúdio 66? A gente pensava sempre no estúdio, né? Primeiro como um cluster de soluções fotográficas, onde a gente tivesse vários fotógrafos dentro que pudessem oferecer diferentes soluções, né, no segmento da fotografia. Né, que a gente via que isso não tinha, assim, né? Num movimento que estava todos os fotógrafos se segmentando, né? A gente pensava em ter um lugar só que as pessoas pudessem achar outras soluções, né? E além disso, o que a gente sempre pensava, assim, quando a gente fez o nosso planejamento, né, do estúdio, assim, onde a gente quer estar, né? A gente já tinha a nossa estrutura física, só que a gente se sentia um pouco isolado, né? A gente ficava longe das pessoas. E pra mim as pessoas são a melhor parte do meu trabalho, né? E eu tava me sentindo muito sozinha no estúdio. E quando a gente fez o planejamento, a gente falou, né? A gente fez a nossa imagem, assim, onde a gente queria estar. A gente queria estar num lugar onde a gente pudesse oferecer, né, essas soluções. E que a gente pudesse também dar os workshops, né? Porque a gente dá os cursos, o treinamento, fotografia. Tem os cursos também. Sim, e que a gente estivesse num lugar, né? E a gente gosta muito do lugar que a gente está hoje, que é o Hamburgo Velho. Né, o lugar que a gente mora hoje, né? A gente queria estar um lugar por aqui, assim, onde a gente pudesse ter esse espaço para fotografar, né? E tivesse também espaço para poder dar os cursos, os workshops. E quando a gente veio e a gente conheceu o espaço que a gente está hoje, que é o Albis, né? Eu falei pro Marcelo assim, nossa, era tudo que a gente falava sempre, né? A gente tem um espaço legal aqui para fotografar, a gente pode utilizar, né? A gente está no coração de Hamburgo Velho, né? A gente tem todas essas casas, né? Os prédios históricos, são super legais de se fotografar. E tem um lugar pra gente poder dar os cursos, né? Era isso que a gente sempre queria ter, assim. Se materializou então o sonho. Se materializou. Que legal. E dentro desses anos todos de trabalho, assim, tem assim algum trabalho ou alguns trabalhos que marcaram vocês ou não? Tem essa aqui, que foi bastante desafiadora, que foi da Artecola. Foi num sábado, assim, de tarde. A gente estava almoçando e daí ligaram assim, a gente precisa de um fotógrafo, mas a gente precisa agora. Assim, nossa, agora? Daí eu disse, ok. Daí a gente definiu o valor ali mesmo no telefone e disse, não, então vem e fechou. E a gente foi assim, sem ideia, sem briefing, sem nada. A gente chegou lá e eles assim, a gente vai botar os funcionários aqui formando a marca Artecola e você tem que subir nesse caminhão. Então a gente olhou pro lado e tava aquele caminhão de bombeiros com uma escada de 80 metros de altura. E eu pensei assim, tá, e quem vai subir lá em cima agora para fotografar? Então a gente tirou mais ou menos ali no pé do papel e tesoura e foi um lá, mas a gente conseguiu fazer, assim, mas foi um susto, assim, a gente chegou no lugar e, meu Deus, tem que subir lá em cima e aquilo balançava, assim. Foi a venda mais fácil, Marcelo. É tanto fechado, veio? Foi a venda mais fácil. Eu vou dizer que foi a venda mais fácil. Isso é verdade. E a Camila tem alguma história assim que marcou? Eu tenho duas histórias. Uma que foi uma sessão de fotos que não foi profissional, que eu não fotografei profissionalmente, mas que foi uma amiga minha. A gente estava em casa um dia, assim, ela estava
meio pra baixo. E eu falei, eu já fazia alguns trabalhos com o Marcelo, assim, mas ajudava ele, né? E eu falei pra ela assim, eu vou te maquiar, eu vou te fotografar pra te ver como, né, tá uma pessoa bonita e tal. E daí eu fiz as fotos, a gente produziu na minha casa mesmo, a gente fez as fotos. E eu coloquei as fotos no Face sem intenção, assim, de promover o estúdio, sei lá. E as pessoas começaram a me perguntar se eu fazia, né, book, quanto que eu cobrava. Eu falei, Marcelo, quando tu me perguntar o que eu falo, eu disse, vai fazer os book, entendeu? Sabe fazer, né? Eu tava resistindo, assim. Que até então não era o foco de vocês fazer esse foco. Tipo de... A gente tava dentro do segmento do estúdio, assim, né, que era a foto publicitária de produto, né. E a segunda situação foi o primeiro casamento que eu fotografei, assim. Opa. Que foi, pra mim, foi uma das maiores emoções que eu tive, assim, porque eu chorava junto com a noiva, eu chorava junto com os convidados, assim, eu uso óculos, né, então eu começava a chorar e embaçava o óculos, assim, e até hoje, assim, sempre rola uma emoção, assim, a fotógrafa é mais emocionada com os convidados. Mais com os convidados. Mas saiu fotos bonitas? Saiu, acho que exatamente essa questão de eu me envolver tanto, assim, sabe, nas histórias das pessoas, assim, né, eu sou muito sortuda hoje, assim, porque né, esses dias foi dia do cliente, né? Eu falei assim, mas eu nem gosto de falar de cliente, porque eu sou muito sortuda que eu não tenho cliente, eu tenho amigos, sabe? Eu acabo fazendo amizade com as pessoas. Tem famílias que fotografam, sabe? Vem a mãe, vem a filha, vem os filhos, eu fotografo casamento e sabe que a gente cria um vínculo mesmo. Eu acho que essa aproximação faz tu conseguir pegar fotos melhores, mais daqueles momentos realmente com mais sensibilidade, assim, né? Esse movimento é necessário, né? Sim. E hoje vocês são focados em que tipo de fotografias? Que situações? A gente trabalha agora nos dois segmentos. O estúdio agora a gente atende tanto pessoa jurídica, como era no começo, mas também pessoa física, né? Então a Camila trabalha mais com essa parte de pessoa física, das pessoas, das famílias, e eu trabalho mais com empresas, que é o que eu estou acostumado a fazer, né? Esse tipo de trabalho. A gente tenta sempre ter uma visão nova, assim, e evitar aquele conceito de fundo branco, a pessoa com num fundo branco, um fundo preto, só a pessoa parada. A gente tenta sempre inventar uma coisa diferente, principalmente nesse segmento familiar, assim, levar as pessoas para algum lugar, fazer uma foto em algum lugar bonito, aproveitar a locação, fazer essa diferenciação, assim. E deixar de lado cada vez mais esse conceito de estúdio montado num lugar fechado. Assim. Sim. Essa é a nossa proposta para esse segmento de familiar. E a parte de produtos? E produtos, a gente já tem um grande portfólio, assim, a gente trabalha há 6 anos nessa área de produtos e publicidade. O que a gente tem de diferencial assim, nessa área, que a gente sempre fala, é que é o seguinte, a gente leva o estúdio para a empresa. Então, no começo existia muita demanda do pessoal trazer os produtos, vinha o motorista, descarregava, fazia uma sessão de fotos. E conforme foi baixando essa demanda, a gente criou um novo sistema. Agora a empresa entra em contato e a gente vai lá na empresa, leva um estúdio móvel, fotografa lá dentro, sem ele precisar ter esse gasto de transporte, problema de nota de transporte. Então tudo isso a gente já cortou, já facilita, já corta custo para o cliente e fica muito melhor de fazer assim para nós também. A gente já está lá dentro. Legal. Eu quero te convidar a conhecer um pouquinho mais sobre alguns dos trabalhos que os fotógrafos fizeram. Acompanhe aí, olha que legal o trabalho deles.
Viu só que legal o trabalho, muito bacana, parabéns. E como é que é esse trabalho? Vocês, além de fotógrafos, são empresários, são praticamente marido e mulher. Se acertam bem na gestão do negócio? Certamente que sim. Para mim é um grande prazer trabalhar com o Marcelo, porque, em primeiro lugar, como a gente se conheceu na faculdade, a gente era muito amigo, né? E o Marcelo já fotografava e tal. O Marcelo para mim sempre foi uma referência, assim, né, de fotografia. Eu sempre fui fã do trabalho do Marcelo. Eu olhava as fotos dele e pensava assim, nossa, né, como é que ele faz essas coisas, assim, né? O Marcelo é muito bom em manipulação digital, assim, então ele adora botar uma pessoa voando em algum lugar, assim. Eu sempre era fã do trabalho dele, assim, e hoje poder trabalhar com ele, aprender com ele também e ter esse acompanhamento dele no meu trabalho também, essa sinceridade, assim, que às vezes outras pessoas não têm, as pessoas não querem te dizer, às vezes, que uma coisa não tá tão legal, né? E com ele tem essa abertura, assim, ele fala, não, talvez aqui, né, uma coisa melhorar, e também quando tá bom ele me fala e eu tenho segurança quando ele diz, né, eu sei que ele não tá, né, puxando saco, ou sei lá, ele tá, né... Tá sendo sincero. Tá sendo sincero, assim. E hoje qual que é a área de atuação de vocês? É aqui, o Vale dos Sinos, região metropolitana, é fora do estado? Hoje a gente atende o Brasil todo, né, a gente atende para a região do Vale dos Sinos aqui, né, na Porto Alegre também, né, Vale do Paranhana, mas a gente atende o Brasil todo. A gente tem hoje, né, a gente atende Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo. Vocês têm agências parceiras? Como é que funciona? Como é que vocês conseguem pegar esse trabalho fora? Sim, através de parceria sempre, né, pessoas que conhecem o nosso trabalho a partir né, de outros clientes das agências, assim, e conhecem o nosso trabalho e nos chamam para fotografar, né. Que bacana, que legal. E para o pessoal que está nos assistindo aí, quiser levar vocês para fazer um trabalho, um book, um casamento, enfim, qual que é o site do estúdio, Camila? É estúdio66.com.br. E lá no site vocês têm um portfólio também de vocês? Sim, todo o nosso portfólio. Tem alguma rede social que vocês estão participando? Sim, nós estamos no Facebook, que é facebook.com/estúdio66, e também no Instagram, que é @estúdio66nh. Muito bem. Olha, gente, eu tive a oportunidade de fazer fotos com essa equipe e realmente gostei demais do trabalho, do resultado, e eu indico. Marcelo, muito obrigado pela participação aqui no Momento Empresarial. Camila, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu desejo sucesso para vocês nessa caminhada aí, que realmente vocês venham crescer muito mais ainda. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Olha que fantástico o trabalho da Camila e do Marcelo. Eu que tive a oportunidade algumas semanas atrás também poder fazer as fotos lá com eles, e realmente eles estão de parabéns pelo trabalho, que venha a ter muito sucesso ainda mais. Você acompanha agora o quadro Seus Direitos com o advogado Fabiano Pilger. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre revisional bancária, um assunto muito polêmico e que gera muitas dúvidas e muita insegurança nas pessoas que pretendem ajuizar esse tipo de demanda junto ao Poder Judiciário. O que nós vamos fazer aqui? Vamos esclarecer alguns mitos e falar das verdades da revisional bancária. O que são os mitos desse tipo de ação? Os mitos são aquelas questões das liminares, SPC e Serasa, a inscrição do nome nestes órgãos, e no caso das revisionais de veículo, a manutenção de posse do veículo enquanto perdura a ação revisional do contrato bancário. Entretanto, pessoal, embora alguns ainda insistam em garantir o resultado nessa questão das liminares, atualmente o Poder Judiciário como um todo, tanto em primeiro grau de jurisdição como no Tribunal de Justiça, que representa o nosso segundo grau, a nossa segunda instância processual, já se sedimentou o entendimento de que essas liminares elas não são mais cabíveis, a não ser nos casos em que demonstrada desde logo a abusividade dos juros praticados no contrato bancário, o que atualmente não é muito fácil de se demonstrar, uma vez que os bancos têm reduzido as suas taxas de juros à média de mercado. Então, isso é um mito, pessoal. Outro mito: o problema não é a revisional bancária. No caso dos veículos, por exemplo, muitas pessoas me procuram às vezes me perguntando sobre a questão
da transferência do veículo para o seu nome, que a revisional supostamente implicaria no impedimento de transferir o veículo para o seu nome. Entretanto, não é isso que impede a transferência. O que impede a transferência é a própria alienação do veículo. Enquanto o veículo estiver alienado ao banco, a propriedade é do banco. Somente após a quitação é que se faz a transferência. Então não importa se existe uma ação revisional em trâmite, o veículo não poderia igualmente ser transferido para a pessoa que adquiriu este bem. Entretanto, o maior benefício da revisional bancária hoje, para aquelas pessoas que realmente não têm condições de adimplir o contrato bancário, tanto na questão de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e do veículo, o maior benefício é a tentativa de se fazer um belo acordo judicial no curso do processo. Isso sim tem acontecido muito, porque os bancos têm feito excelentes campanhas de acordos e os clientes que fazem esse tipo de ação têm se beneficiado muito desses acordos. Mas tomem cuidado, pessoal. A revisional bancária não pode ser encarada como um instrumento de benefício econômico para a tentativa de buscar aí um adimplemento forçado do acordo ou até mesmo um respaldo do judiciário para o inadimplemento contratual. Isso hoje não acontece mais, pessoal. E se você quiser nos trazer sugestões de novos temas para o quadro Seus Direitos, teremos o maior prazer de colocar aqui, falar sobre o assunto sugerido. Então sugira lá no momentoempresarial.tv.br e continue por dentro de mais notícias do nosso mundo jurídico brasileiro acessando lá pilgeradvocacia.com.br. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa aqui no Momento Empresarial. Para você que ainda não acessou o nosso site, acesse aí momentoempresarial.tv.br. Nós temos também a nossa fanpage no Facebook, Momento Empresarial com Carlos Fortes. E fique por dentro de tudo que acontece ao longo da nossa semana. A seguir, você confere a dica da semana. Não saia daí, é em um instante. Com o Zapar, você dá vida ao mundo ao seu redor, desbloqueando conteúdos escondidos. Para começar, procure por Zap Codes no seu dia a dia. Em seguida, aponte seu dispositivo para eles e comece a zapear. Então, o que você está esperando? Agora é hora da dica da semana. Hoje eu quero deixar uma dica para quem trabalha com vendas. Nós já vimos aqui a questão das metas, nós vimos abordagens, nós vimos como fazer para chamar todos os clientes pelo nome. Hoje eu quero passar o segundo processo de vendas, que é o processo do levantamento das necessidades. E o que é o levantamento das necessidades? Levantamento de necessidade é a hora que o vendedor vai usar para fazer as perguntas. E por que você tem que fazer perguntas na hora da venda? As perguntas elas servem para a gente poder entender as necessidades do cliente. E quando o cliente ele tem uma necessidade de compra, o valor já não passa a ser o fator principal para ele optar por essa compra, e sim a suprir aquela necessidade que ele tem. Por isso a importância de eu saber desenvolver perguntas. Dentro desse contexto de perguntas, existem 3 gêneros de perguntas que eu posso fazer na hora de uma venda. São elas as perguntas abertas, as perguntas fechadas e as perguntas triviais. Vamos entender então o que significa cada uma delas. Nas perguntas abertas, vão ser aquelas perguntas aonde você vai forçar o cliente a falar mais com você. São aquelas respostas mais abrangentes, não tem como o cliente te dar como uma resposta sim ou não. É mais ou menos assim, o cliente vai entrar na sua loja ou vai ligar para a sua empresa ou você vai até lá e ele pede um determinado produto
e você faz a pergunta aberta. Só para me entender por qual motivo você está buscando esse produto. Tem como ele te falar sim? Se ele for questionado dessa forma? Tem como ele te falar não? Não tem. Então ele vai ter que te dar uma resposta mais abrangente. E quando você consegue fazer o cliente falar, normalmente você vai conseguir identificar outras necessidades que ele tem e que daqui a pouco você tem produtos para suprir a necessidade dele. Já as perguntas fechadas são aquelas perguntas que a gente usa mais para direcionamento ou mais para fechamento da venda. Normalmente, quando você faz uma pergunta dessa, você não consegue criar um diálogo mais extenso, porque a resposta do cliente vai ser ou sim, ou não, ou esse, ou aquele. Você direciona mais o cliente. Por exemplo, você vai querer levar esse aqui ou esse aqui? Você está ajudando o cliente a definir pela compra. Já as perguntas triviais são aquelas perguntas que normalmente você faz, só que não sabe o que é trivial. O que quer dizer trivial? Do dia a dia, corriqueiro, básico. Qualquer segmento que você, por exemplo, me colocasse para vender, eu posso não entender daquele segmento, mas as perguntas básicas eu faria. Por exemplo, uma loja de roupa. O cliente entrou lá, pediu uma camisa. Nesse caso, eu vou ter que fazer as perguntas triviais para ele. O tamanho, a cor, a marca, o modelo. São perguntas que normalmente a gente faz. Para que você tenha uma efetividade melhor nas suas vendas, o que eu sugiro que você faça? Que você comece sempre por perguntas abertas. Essas perguntas vão te nortear e vão conseguir fazer você identificar necessidades. Um outro detalhe também que é importante que você saiba é que as perguntas abertas, elas vão te ajudar com que você venha conseguir superar uma objeção lá na frente. Ah, é? Como assim? O que eu sugiro? Cada resposta que o cliente der para você, que você guarde ela. Dê uma resposta, guarde. Lá na frente, ele vai te colocar uma objeção. Ah, mas está muito caro. Ah, mas eu vou pensar. Ah, mas deixa eu analisar. Você tem como rebater essa objeção falando o que ele te falou. Mas fulano, você me falou que queria um produto... Eu tenho um produto aqui que supre a sua necessidade. O que mais você tem que pensar? Qual que é a tua dúvida? O que eu posso fazer para nós fechar agora o negócio? Ou seja, você consegue aumentar o seu poder de argumentação. E dessa forma, dificilmente o cliente diz que vai pensar, que vai analisar ou que vai... Ele muitas vezes vai optar em fazer a compra na hora. Por quê? Porque a sua argumentação foi muito bem colocada a partir das respostas que ele te deu. Ok? Vou dar um trabalhinho, um tema de casa aí para quem está nos assistindo. Dentro do seu negócio, elabore o número máximo de perguntas em um caderno ou no computador que você pode fazer no seu negócio. Não quer dizer que você vai colocar elas todas num atendimento só. Mas essas perguntas vão lhe nortear e vão lhe dizer como você deve proceder em cada caso, em cada situação que acontecer na sua empresa. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Sábado que vem tem mais. Chegamos ao final de mais um programa e foi um prazer ter passado esse momento com você aqui. Fique por dentro de tudo que acontece no Momento Empresarial, curtindo a nossa fanpage no Facebook. É Momento Empresarial com Carlos Fortes. Acesse lá e você fica por dentro dos bastidores, das gravações, das viagens. Para você que ainda não acessou o nosso site momentoempresarial.tv.br, e você que é empresário está nos assistindo e quer nos levar para a sua empresa, eu terei o maior prazer de fazer o trabalho com a sua equipe. Acesse aí carlosfortes.com.br e lá você confere todo o trabalho, todos os treinamentos e palestras que a gente vem ministrando em todo o país. Olha, que Deus te abençoe grandemente, uma ótima semana, bons negócios, até semana que vem, tchau!